Eu passo o tempo todo debatendo com muçulmanos e qualquer coisa que eu falo, eles sempre colocam a culpa nos judeus por qualquer coisa, seja o que for. Minha pergunta é, por quê? Quer dizer, não faz nenhum sentido. Até pelo que comem, eles colocam a culpa, ou seja, por tudo. Eles têm uma paranoia. Essa é a consequência da religião, na verdade, a consequência da judeofobia. E por isso é tão ruim. É isso. Sociedades que se aproximam dos judeus triunfam, enquanto as que os odeiam fracassam, porque há algo racional nisso. As pessoas que procuram culpar o outro, por exemplo, a esquerda no socialismo, ultracomunismo, há coisas na esquerda que são muito boas. É como entender que existem desigualdades, como injustiças na sociedade, e é preciso repará-las, e também é necessário que o coletivo ajude os vulneráveis, blá blá blá. Mas a ideia de, por exemplo, na esquerda, culpar o outro pelos próprios fracassos, isso, por exemplo, a culpa é do capitalista, a culpa é da aristocracia. Irmão, olhe no espelho. Você tem capacidades humanas e pode conseguir. Existe também o esforço consistente e várias outras condições. Não estou dizendo que com muito esforço uma pessoa necessariamente vai deixar de ser pobre, porque há muitos outros fatores, certo? Isso é Hashem Hashem, quem ordena no mundo e as oportunidades do ser humano. Ainda assim, o fato de culpar o outro é o que traz desgraça para a pessoa. Quando a pessoa entende seu potencial, ela prospera. O que acontece com o tipo de ideologias judaicofóbicas? Ou seja, de culpar o judeu por tudo. O judeu é dono dos meios. Eu fiz uma prova, fui mal, é culpa dos judeus. O clima está ruim, é culpa dos judeus. É esse mesmo sintoma, é esse mesmo chip na cabeça, o chip de. E isso particularmente existe no Islã, e lamento dizer, no cristianismo clássico também existe. De que, como o ser humano perdeu sua autonomia no Islã, isso é muito mais extremo. Islã, a palavra Islã significa submissão. O que significa submissão? O ser humano ficar anulado diante de Alá. Alá é tudo. Ou seja, o ser humano já não tem capacidade. Se o muçulmano nasce pobre, está destinado a ser pobre. Se nasce em X ou Y condições, está destinado a isso porque está subjugado ao desenrolar da história humana. Portanto, sempre que há um fracasso, ele não consegue olhar para dentro de si mesmo. Ele não consegue ver que o fracasso, por exemplo, da sua sociedade ou da sua economia, vem dele mesmo ou vem do seu coletivo. Ele não consegue enxergar isso. Sempre tem que haver uma causa externa que são os culpados por fazer isso. E o bode expiatório histórico somos nós, os judeus. Isso vem desde a literatura cristã, que somos os que mataram Deus e tudo isso, e o deicídio em termos mais técnicos. E esse estereótipo de que o judeu é tão forte que pode até matar Deus chega até o pensamento islâmico. Porque o islamismo, o Islã, desculpe, toma parte dos apócrifos cristãos. E por isso, eles também herdam a ideia de que o judeu é quem deve ser culpado. Então por isso vem a resposta de que o judeu tem culpa de tudo para o muçulmano. Isso não é brincadeira. Vou contar uma história que aconteceu com meu irmão no exército, que uma vez ele estava de guarda em Hebrom. E chegou um menino, tipo um adolescente, e ele veio armado com uma faca para tentar esfaquear soldados, e o detiveram, e ele começou a chorar, e era só uma criança, certo? Criança, sim, uma criança com uma faca também é perigosa entre nós. Mas a questão é, por que ele estava chorando? Porque essa criança, por que chorando? E ele disse, tipo, perdi uma prova, vou chegar em casa e meu pai vai pegar um cinto e vai me bater. Outra opção. Já decepcionei a família e vou mal nos estudos. Tenho outra opção. A outra opção é que eu seja um mártir no Islã, que eu acabe com os judeus, porque os judeus são culpados de tudo. E assim eu passo a ter um bom status, porque já me martirizei e agora vou ser considerado um herói na sociedade. Então, se esses são os tipos de sintomas, se você entende onde eu quero chegar, então eu acho que essa é a razão. Mas agora vou responder a resposta que um judeu é o que te respondi, é a resposta racional. Ao dar uma resposta judaica, quando um muçulmano diz que os judeus são culpados de tudo, ele está certo do ponto de vista judaico. Por quê? Porque nós, judeus, dizemos que o mundo e todo o caos que existe é porque o povo de Israel não está cumprindo o seu papel. O papel do povo de Israel é ser luz para as nações, é reconstruir o templo, é que a Torá seja levada, elevada
e realmente expandida de forma universal. Se não estamos fazendo isso, e a razão pela qual não estamos, a razão pela qual o mundo está como está, é porque não estamos fazendo isso. E assim começa o Pirkei Avot. O Pirkei Avot é um dos livros de ética judaica, a Mishnah, e diz que o mundo se sustenta sobre 3 colunas. É o serviço, é a Torá e são as boas ações. O serviço que é o serviço, o templo. Se não há templo, o mundo está destruído. E se não há templo, é porque não o construímos. Portanto, se o mundo está como está, é porque o povo de Israel não está cumprindo seu papel. Então, as 2 respostas estão corretas. Também, quando os muçulmanos reclamam que a culpa é dos judeus, é preciso ouvir. Isso significa que, para os olhos de 1,8 bilhão de pessoas, o que fazemos, nós judeus, é importante. Além disso, para muitos cristãos, 1/3 da população mundial, Israel e o povo judeu têm grande significado. O que nós judeus fazemos tem grande peso para a humanidade. Por isso, não devemos ignorar a reclamação dos muçulmanos sobre os judeus. Obrigado pela participação, espero ter respondido. Obrigado. Antes de ir embora, eu ia te dizer que, eu leio a Bíblia, né? E aqui diz pra mim que Deus não esqueceu o seu povo na carta aos Romanos. Então, não sei, não entendo qual é, o ódio. Eu entendo a história, obviamente, a história não vou ignorar, mas continuo sem entender por que alguns cristãos também culpam os judeus por terem matado Deus, se Cristo entregou sua vida por si mesmo. Além disso, ele foi executado por ordem romana. Irônico. Mas é verdade que em muitos textos do cristianismo aparece um Jesus dizendo: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E no final das contas, se você ler, nem precisa ler nas entrelinhas, explicitamente, quem acaba com Jesus é Roma. Mas como existe esse deslocamento de que ele... Não sei realmente se Roma se tornou cristã ou se o cristianismo se tornou romano. Talvez as 2 estejam corretas. Seja como for, como esse fenômeno aconteceu, esse novo cristianismo romanizado, ou Roma cristianizada, precisa explicar como é possível que os romanos tenham matado Jesus, porque a crucificação é uma pena de morte romana. Então a forma é deslocar a narrativa para culpar o judeu, porque se não foi Roma, quem mais foi? Digamos que foi o Sinédrio, porque apesar de o Sinédrio não ter jurisdição, não ter permissão para aplicar penas capitais, porque não estava no Shika Ishkata Gazi, isso é todo um tema de Alahá, de lei judaica. De qualquer forma, esse deslocamento obriga que politicamente Roma precise culpar o judeu. Além disso, os judeus já tinham, já haviam instaurado a ideia em Roma de que os judeus somos um povo rebelde, um povo... Porque te lembro, no ano 70 houve uma revolta contra Roma que foi difícil de conter. Tito consegue conter no final com a destruição do templo, depois Masada. E então, os judeus eram considerados como esses grandes rebeldes que tentaram se revoltar contra Roma, então ficou essa ideia. E se os cristãos acreditam em um Messias, significa que ainda tem essa ideia de se rebelar, porque o Messias é uma figura política. Então, para tentar, tirar a culpa de Roma, que é toda a culpa, certo? Talvez de algum grupinho, de uma elite saduceia por lá, que tomou algumas decisões. Mas para tirar a culpa de Roma, tiveram que atribuí-la ao judeu. Essa é a culpa do judeu. Então, acho que isso vem em grande parte daí.